Gostaria que você deixasse então a sua Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Que a palavra dessa tarde possa encorajar as pessoas a realizarem uma obra de salvação, não somente nelas, mas naqueles que ainda virão a crer no Senhor. Jesus, na nossa fraqueza, Tu és forte. E é com alegria, meus irmãos, que tenho mais uma oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. E quero trazer uma das passagens mais importantes de toda a Escritura. É um dos textos no qual o apóstolo Paulo define ou estabelece para nós o Evangelho de Jesus Cristo. E não em certos termos, mas de uma forma bem simples. Simplesmente poderoso. Bem, vamos começar então com a primeira frase, no primeiro versículo. Irmãos, agora eu vos faço conhecido do Evangelho. Conhecido o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, agora eu vos faço conhecido o Evangelho. Bem, isso é algo que parece estranho, uma leitura simples como essa. Geralmente nós pensamos em compartilhar o Evangelho com as pessoas perdidas. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, agora eu vos faço conhecido o Evangelho. O Evangelho que ele já tinha pregado para eles. Agora ele volta e o faz conhecido a eles. Bem, existe algo muito grande a ser aprendido a partir disso, irmãos. Talvez você já ouviu o que eu vou dizer. E o que eu vou dizer é o seguinte. Muitas pessoas acham que o Evangelho de Jesus Cristo é algo como o cristianismo de 1 a 1. Você aprende o Evangelho em 5 minutos e depois vai para as coisas mais profundas. Então fala sobre as coisas profundas do livro do Apocalipse, das coisas profundas do livro de Daniel, que a gente ouve muito, das coisas profundas sobre os decretos de Deus. Eles não sabem, muitas das vezes, o que estão falando. A maior e a mais profunda verdade em todas as Escrituras é o Evangelho de Jesus. Você vai entender todo o livro do Apocalipse e o momento do retorno de Cristo, mas você vai passar toda a vida e ainda não vai entender a grandeza do Evangelho. Uma das maiores coisas que são necessárias atualmente iria parecer uma das coisas mais simples. E contudo, ela é desesperadamente necessária. Uma das razões pelas quais o povo de Deus tem sofrido, meu irmão. Fraqueza, debilidade, sem o alimento da palavra. É por 2 motivos. Marque isso. Primeiro, eles não sabem quem é Deus. É sério. Eles não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. E por causa dessas 2 coisas, eles não têm poder para amar a Deus e para servi-lo. E eu quero explicar isso para você. O que eu quero dizer com eles não conhecem a Deus? Até mesmo o povo de Deus não tem reconhecido o Senhor. Mesmo no Antigo Testamento está escrito: o meu povo perece pela falta de conhecimento, Oséias 4:6. Se você pegasse uma folha de papel e fosse descrever na frente, no verso, e depois explicar, usando as Escrituras, explicar todos os principais atributos de Deus, definir e depois dizer quem é Deus nas Escrituras, a maioria não conseguiria fazê-lo. E todavia a Bíblia diz que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. E o forte
não deve se gloriar na sua força, mas que ele se glorie nisso, em conhecer a mim, diz o Senhor. Você pode imaginar que no domingo de manhã é um momento de maior idolatria da semana inteira em muitos lugares, irmão. O maior momento de idolatria no domingo. Provavelmente existe mais idolatria dentro das igrejas do que qualquer outro lugar no mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão adorando um Deus que se parece muito com elas. Nós fizemos um Deus que não é o Deus verdadeiro. Uma vez que não sabemos o que é o que a Bíblia ensina sobre Deus. Muitas das vezes adoramos o Deus que nós mesmos fizemos com as nossas próprias mentes. Um Deus que se parece muito conosco. Nós fizemos um Deus à nossa própria imagem e depois adoramos o Deus que nós fizemos. Um Deus que se parece muito conosco. O Deus de muitas pessoas é parecido com o Papai Noel, irmão. Um tipo de vovô barbudo que realmente não sabe nada do que está acontecendo. Na verdade, muitas pessoas dizem, seria bom uma grande conferência sobre os atributos de Deus, um grande retiro. Mas eu vou te dizer, amado, seria bom orarmos sobre isso, porque é provável que isso causaria muitos problemas na igreja. Mas como assim, Rodolfo? Afinal de contas, somos todos cristãos. Falaríamos somente sobre Deus. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa. Um retiro sobre os atributos de Deus faria com que na semana seguinte houvesse uma evasão na igreja. A igreja estaria dividida. As pessoas vão ficar tão zangadas que elas não serão capazes de enxergar direito. Mas Rodolfo, onde você quer chegar nessa tarde? Olha, quando eu começar a falar sobre a soberania de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, e até mesmo sobre a ira de Deus, todas as coisas, presta atenção, todas as coisas sobre as quais a Bíblia fala, uma porção de membros e fiéis de muitas igrejas deixariam de frequentar suas igrejas. Porque elas diriam, este não é o meu Deus. Eu nunca poderia amar um Deus assim. Porque o Deus que eles amam é o Deus que eles fizeram com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mentes. É como ouvir as pessoas dizerem, eu tenho amado Deus a minha vida inteira. Não, você de fato não tem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os homens nascem odiando a Deus. Não, eu amo a Deus, diria você. Não. Você ama algo que você inventou com a sua própria mente, meu amado. Mas se algum vem a você com as escrituras e diz, é assim que Deus é, você simplesmente vai dizer, não, esse não é o meu Deus. Entenda, muitas pessoas adoram a Deus no domingo, mas ela nem mesmo sabe o que estão adorando. O Deus delas parece um Papai Noel. Você está me entendendo, irmão? Então quando nós podemos amar um Deus que nós não conhecemos, como? Como nós podemos amar um Deus que nós não conhecemos? Como nós podemos ser fortalecidos por esse amor de um Deus que nós não conhecemos? E como nós podemos saber se o conhecemos? Então existe uma grande necessidade, meu irmão. Todo mundo conhece Deus, ou ninguém conhece Deus. Eu vou te dizer aqui em 5 minutos coisas sobre Deus que vão fazer a sua cabeça girar, meu amado. Que vão te assustar, que vão te apavorar. Sobre o que a Bíblia diz a respeito do único Deus verdadeiro. Então nós vamos lá.
para Paulo. Aqui Paulo prega o evangelho para as pessoas, mas ele volta e diz, eu vou pregar o evangelho novamente para vocês. E de novo, e de novo, e de novo. Porque veja, nós reduzimos o evangelho de Jesus Cristo a 4 leis espirituais. Aleluias. A primeira lei que nós inventamos, nós dizemos para todo mundo, Deus te ama. A segunda, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A terceira, você é um pecador. Aleluia. E por causa disso existe um grande abismo entre você e Deus. Nós dizemos isso para todas as pessoas. E depois nós chegamos com uma palavrinha para amenizar. Mas se você pedir a Jesus para entrar no seu coração, tudo será resolvido. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Não mais do que se você batiza uma criança e pronto, já está salvo. Não. As pessoas não são provocadas pelo evangelho. Você está hipnotizado pelo evangelho, meu amado? Mas veja, quando você começa a olhar para o evangelho nas escrituras, gastando 10, 15 ou 20 anos da sua vida, estudando somente uma coisa, o evangelho, então ele se torna para você. Quando você começa a entender o que ele quer dizer com o Filho de Deus morreu, que ele morreu levando o pecado, que ele morreu debaixo da maldição do seu próprio pai, que ele morreu trucidado por Deus, a fim de satisfazer a justiça. Quando você começa a olhar para esse tipo de coisa, você começa a dizer, que grande preço foi pago, tanto pelo Pai como pelo Filho, para me redimir. Aleluia! Mas o evangelho de hoje é um evangelista desqualificado. Que o desqualifica. Que vem contando historinhas, tipo assim, como a sua avó já está no céu chorando porque você não está lá. Fazendo convites, manipulando as pessoas. Meu irmão, isso não é evangelho. O evangelho é o que Deus fez em Cristo. E mesmo depois de 1 milhão de eternidade, você ainda vai dizer, eu ainda não alcancei o pé da montanha no entendimento da graça de Deus, na face da pessoa de Jesus Cristo crucificado. Meu amado, então qual é a nossa maior necessidade? A nossa maior necessidade é compreender o evangelho. Irmão, não fique com raiva. Eu não estou olhando nesse momento, olhando o seu coração. E mesmo se tivesse feito isso, eu não poderia ver nada porque eu não sou um profeta. Mas se você é como qualquer outro grupo, e existem algumas pessoas que estão me ouvindo agora, e você poderia se importar menos com Jesus Cristo. Elas sempre ouvirão, ou seja, sempre haverá alguém ouvindo algo, porque alguém a despertará para isso, mas a verdade é que muitas das vezes ficamos entediados e não aguentamos mais ouvir uma mensagem cristã. E com isso caminhamos para o inferno, meu irmão. E você pode dizer, não, eu não me importo com Jesus. A sua vida nada reflete para mim. Mas esse tipo de argumento, esse é o caminho do inferno. Mas você me diz, Rodolfo, você é uma pessoa irada. Ah, Rodolfo, você é uma pessoa irada, cheia de ressentimentos. Não, mas isso não é verdade, irmão. Eu tenho ouvido essas coisas, mas isso não é verdade. Você não imagina o quanto tem custado a mim dizer tudo que tenho dito de um tempo para cá. Tem muita gente que odeia a minha ousadia. Mas se o Jesus do Evangelho não estimular você, meu irmão, você está indo para o inferno.
Essa é a grande realidade. Você não precisa olhar no meu coração. Eu não preciso disso. Eu tenho observado. É no modo de andar, no modo de ver, no modo de falar. Me desculpa a franqueza, mas Jesus não tem nada a ver com muitas pessoas que dizem que são de Deus. E vocês, muitas pessoas, não têm nada a ver com Ele. Mas Ele se regozija. É o que muitos dizem. Tal pessoa, eu, tal grupo, se regozija nele. Meu Deus. Eu, miserável. Eu venho a vocês a fim de levá-los a conhecer o Evangelho, porque o Evangelho é a motivação suprema para as minhas mudanças. Mas você deixou tudo, você fez muitos trabalhos, você divulgou, você plantou uma semente de esperança no coração de muitas pessoas, você ajudou muitas pessoas. Por que você saiu? Houve uma motivação, meu irmão. A motivação suprema, o Evangelho, somente o Evangelho. Esta foi a motivação. A Bíblia é a motivação. Na verdade, Ele, Jesus, é a única motivação bíblica. Não existe outro. Porque eu amo a minha família, irmão. Por causa de Jesus. Porque Jesus morreu pelos meus pecados. E porque eu procuro não mentir. Porque eu congrego, porque eu adoro. Porque eu procuro servir. Porque eu tenho feito essas coisas. Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Se existe alguma outra razão, então está errado. Porque essa é a motivação suprema. Isso não é incrível, meu amado? Nós nos alegramos quando alguém da nossa família vai a uma conferência ou retiro, não é verdade? Para serem inflamadas em isso e aquilo, para ficarem mais estimuladas em uma relação a Jesus. E eles vão e ficam estimulados porque eles viram um grande movimento de pessoas lá. E tinha mais de 150 mil jovens com uma bandeira dizendo que por hoje eu não vou mais pecar. E tem banda de rock, de axé, de forró. E pessoas com gel, pessoas de cabelo pintado. E tudo mais simplesmente lastimável. E todo mundo fica estimulado, e todo mundo fica alegre, tudo mais. E aquele jovem volta falando sobre Jesus durante uma semana, 2 semanas. Meu Deus. Porque a única fundação, o único fundamento bíblico para o zelo é que Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue pela minha alma. E quanto mais as pessoas começarem a entender o preço que foi pago e o amor de Deus, menos elas precisam ser estimuladas com baladas cristãs em nome de Jesus. Tem faltado o entendimento do sacrifício de Cristo. É simplesmente um zelo crescente e fundamentado, meu irmão. Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E Paulo vai dizer, e assim, irmãos, eu vos faço conhecer o Evangelho que vos anunciei, 1 Coríntios 15, 1. Aleluia. Bem, eu poderia estar me promovendo aqui, mas eu entendo que não. Não tanto quanto eu tenho me esforçado para ser sincero. Então Paulo não diz que eu compartilhei convosco. Ele diz que eu vos anunciei. A maior necessidade nesse país atualmente não é um presidente melhor. Não é um congresso mais corajoso ou sábio. E sim pregadores. E eles não são fáceis de encontrar, meu irmão. Aleluia. São difíceis de se encontrar. Nós todos os dias encontramos nas igrejas e ouvimos pregadores se levantando e dizendo: eu quero compartilhar o meu coração hoje. Meu irmão,
Esse tipo de pregação nos dá uma vontade de sair correndo. Irmão, eu pouco me importo com o que você está no seu coração. Eu não sei o que está no coração dessas pessoas. Porque, meu irmão, se eu vou para uma igreja é porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu não quero saber como ele se sente. Eu não quero saber das suas histórias, sobre a sua vida. Eu realmente não quero aprender dele. Eu quero alguém que abra esse livro, a Bíblia, e diga: assim diz o Senhor. Aleluia. E eu não quero nada mais do que apenas interpretar isso corretamente. Eu quero ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus. Eu estou desesperadamente fraco. Sim, uma palavra de Deus, eu pereço. Nós precisamos de pregadores, irmãos. Você sabia que a grande maioria da força missionária no mundo não é constituída de pregadores? Você sabia, meu irmão? Eles são ministradores, facilitadores, compartilhadores, intermediadores, tudo eles são, mas não são pregadores. Quando vemos algum missionário, gostaríamos, na verdade, de perguntar a ele o seguinte: você vai até o meio da praça, vai abre uma Bíblia e prega. Porque é dessa forma que o evangelho precisa ser espalhado nesse mundo, através da pregação. E os homens devem se entregar à pregação. Eu posso dizer mesmo a você, como igreja, mesmo sabendo que eu, meu irmão, já li a Bíblia algumas vezes. A coisa mais importante que o seu pregador deve estar fazendo por você, aleluia, é pregar. E pregar porque ele está estudando. E se você quer que seus filhos sejam salvos, e você quer crescer, então diga aos que pregam a você que eles se esforcem, que eles se preparem, que eles orem pelo menos 1 hora e leiam a Bíblia constantemente para ser o pregador lá na sua igreja. Porque muitos, quando vão pregar, falta 10 minutos que vão ler a Bíblia. Pregar. Eu não sei porque Deus escolheu a pregação, a não ser pela sua figura de fraqueza. E a coisa mais louca, mas Ele a escolheu, para que o poder pudesse ser visto, não em um homem comum ou num médium, mas no próprio Deus. Para que através da loucura da pregação, Ele salve os homens. Paulo era um pregador. E eu quero compartilhar com você. Todos nós estamos recebendo ensinamento, tudo bem. Todos nós estamos sendo discipulados 1 a 1. Parece que é assim que funciona. Esta é a razão pela qual a igreja não está. Mas eu te digo, ensinamento, discipulado e outras atividades são muito importantes. Mas são coisas secundárias. E que nós temos que fazer porque nós não estamos sendo alimentados como deveríamos. Ou talvez estamos sendo alimentados e não estamos prestando atenção. Temos convidado os irmãos para o ensinamento, para o estudo, mas a maior parte do nosso programa é no domingo de manhã e no domingo à noite. Ou seja, são nesses dias que nós temos mais tempo. E chega um momento quando o pregador sobe ao púlpito. E você pode treinar homens no púlpito, meu amado. É ali que os homens são treinados, no púlpito. Eles ouvem o pregador. Existe verdade suficiente ali para que se envolvam pelo menos 2 semanas. Meu irmão, você sabe por que estamos errando tanto? Porque nós temos rebaixado os nossos púlpitos. Qualquer pessoa tem pregado. Pessoas sem testemunho de vida. Pessoas que se converteram ontem. Pessoas que não têm uma vida no evangelho nem de oração estão pregando.
deve ser o lugar onde nós aprendemos, onde as pessoas sobem ali, porque são pessoas que estão vivendo a graça do Evangelho. Existe um grande pregador cujo nome era Alexander McLaren. Ele estudou 16 horas para dar um sermão. É surpreendente, irmão. Pregar. O Evangelho que eu vos anunciei. Bem, ele prossegue e diz, o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes. Isso é muito importante. Vós recebestes. Veja, pregar é algo muito perigoso. É extremamente perigoso. É perigoso para mim, porque se eu pregar algo que não é verdade, eu vou estar perante o trono de Deus e receber uma condenação maior. Mas pregar é extremamente perigoso para você também. Para ser honesto, para ser bem verdadeiro, irmão. Alguns que estão me ouvindo nesse momento, seria melhor que não estivessem. Na verdade, você pode passar o resto da eternidade desejando que você nunca tivesse ouvido o que você está ouvindo e o que você vai ouvir até o final dessa pregação. Porque veja, amado, se eu prego o que eu prego, e isso não é verdade, então você está isento. Não há nenhuma obrigação na sua vida. Você está isento. Você pode fazer o que você quiser. Porque o que eu disse não é verdade. Mas, se eu preguei corretamente e proclamei a você claramente, então você está sob obrigação. Você será considerado responsável por isso. E poderá ir ao inferno no dia do seu julgamento por causa disso que você está ouvindo. Pregar é perigoso demais. Hoje em dia existe muita conversa sobre autoridade. Veja esses programas de evangelismo pela televisão. Dizendo, ele tem autoridade, ele tem poder, ele cura. E esse tipo de coisa. E eles falam sobre uma unção especial. Mas se você olhar em 1 João, todos os crentes foram ungidos. Não existe unção especial, irmão. Sabe, meu amado, de onde vem a autoridade? A autoridade vem disso. Eu tenho autoridade somente até o grau onde eu interpreto corretamente e proclamo claramente o que a Bíblia diz. Esta é a autoridade é o Evangelho. Mas se eu faço isso, ou o pregador faz, então isso é muito perigoso. Porque isso significa que você está preso a isso, meu irmão. Você ouviu a verdade, você deve ser um mordomo dela, você deve recebê-la. Eu quero dizer outra coisa. Olha o que nós fizemos com essa palavra receber. Você já recebeu Jesus? Sabe o que isso tem significado no dia de hoje? Você faz uma oração, você repete uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração. Honestamente, é isso que você acha que Paulo quis dizer? Honestamente, é isso que você acha que João quis dizer no capítulo 1 do seu Evangelho? Por acaso Jesus veio a Israel e disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo? Quem gostaria de orar e pedir para Jesus entrar no seu coração? Por acaso Jesus fez isso? Não. Sabe o que ele disse? Ele não pediu para entrar no coração de ninguém. Ele pediu, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que significa receber Jesus? Meu irmão, me desculpa. Me desculpa falar dessa forma. Mas a gente chega a passar mal com o tipo de pregação que diz para uma igreja, ou você tem uma vida maravilhosa, você tem uma vida abençoada, ou um ótimo emprego, uma linda família, uma casa maravilhosa, 1 ou 2 carros na garagem, tudo vai bem com você. Só falta uma coisinha para que a sua vida seja perfeita, só falta Jesus. Meu irmão, isso é uma blasfêmia. Quer dizer que você tem tudo, só falta uma coisinha, só falta Jesus.
Mas nós chegamos nesse ponto, infelizmente. A verdade é que a sua vida é um lixo, meu amado. A minha vida é um lixo. Você não tem nada. E tudo que você tem vai perecer. E a única coisa que pode salvar não é uma coisa, não é uma coisinha, uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus não é uma cereja de cima da sua vida maravilhosa. Jesus não é um conto, um acessório que você acrescenta ao seu vestuário. Ou você tem Jesus, que é tudo, ou você não tem. Meu amado, ou Jesus é tudo ou é nada. E receber a Jesus não é repetir uma pequena oração, e não é ficar falando por aí que você tem unção. Receber a Jesus é abrir a sua vida para Ele como um Salvador e Senhor. Não é apenas se inclinar ao senhorio dele ou receber a sua salvação, mas ele se torna a sua vida. Foi por isso que Jesus disse: se não beberdes o meu sangue, não comerdes a minha carne, não tem parte comigo. Ele se torna o seu próprio alimento, o alimento da sua vida, não uma parte dela, mas toda ela. Ele não é algo que eu faço nos domingos. Ele não é algo que é apenas uma parte de mim. Não é um segmento, não é uma placa, uma sessão de uma vida detalhada, não. Jesus é a minha vida. Eu estou escondido nele. Receber Jesus Cristo é isso, e isso é maravilhoso. Bem, Paulo vai dizer, o evangelho que também recebestes e no qual ainda perseverais, 1 Coríntios 15, 2. Aqui está a ideia de convicção. A noção de que você permanece sobre essa promessa. Cristo morreu pelos meus pecados. Um antigo pregador já dizia: eu espero ser lançado à eternidade naquela corda escarlate, que Jesus derramou o seu sangue pela minha alma, e a minha única vanglória, minha única glória, minha única esperança, meu único tudo. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos pecadores, entre os quais eu sou o principal. Aleluias. Oh, meu Deus. Diz a história que um admirado pregador pregou no funeral da sua própria mãe. Essa senhora andou com o Senhor durante 65 anos. Ela foi perseguida por causa da sua fé. Na verdade, eles moravam na Croácia. Aquela senhora, antes de morrer, estabeleceu algo bem detalhado sobre o que ela queria que fosse pregado, porque ela sabia o que ia acontecer. Então foi isso que ele disse. Foi isso que ela disse. As pessoas viriam, e o seu filho, o pregador, ficaria um pé diante do seu leito para a visitação. E as pessoas diriam: oh, ela está descansando agora, pois ela foi uma ótima mãe. Ela criou seus filhinhos, mesmo quando o seu marido e pai de seus filhos morreu. Ela conduziu aquela fazenda sozinha. Ela foi uma boa esposa, uma boa amiga. Ah, com certeza ela está no céu. Você já ouviu esse tipo de consolo nos funerais? Ah, era tão bom, era tão bom. Você já ouviu? Aleluia. Mas esse tipo de linguagem fez a mãe daquele pregador ficar furiosa. Ela, que era uma pessoa que acreditou em Cristo, ela não conseguia suportar aquilo, aquela falsidade. Então essas foram as ordens que a mãe dele lhe deu. Ela disse: filho, quando você subir naquele púlpito, olhando para o meu caixão, olhando lá para baixo, aponte para aquele leito e diga: essa mulher aqui não era uma boa mulher.
Mas filho, cuidado com aqueles falsos religiosos hipócritas que vão estar lá. Veja os seus rostos se contorcendo. Aqueles moralistas que acreditam que vão para o céu porque são pessoas boas. Aponte para aquele leito e diga: essa mulher não está no céu agora porque ela é uma boa mulher. Essa mulher está no céu porque Jesus derramou o seu sangue pelos seus pecados. E aquele pregador realmente fez aquilo. Então ele disse aos presentes no funeral: a minha mãe me disse para dizer isso porque ela sabia. E continuou dizendo: a minha mãe não era uma dessas pessoas que gostaria que você dissesse. Ela sabia o que certas pessoas iriam dizer. Não, ela disse: não aceito isso. Meu amado, talvez ela prefigurasse muitos que estão ouvindo esta pregação agora. Viriam com alguma ideia ridícula de que ela estava no céu porque foi uma boa mãe. E que meu pai foi para o céu porque era um bom pai. E essa mulher quer que você saiba algo. E que você deve saber algo para ser salvo. Que esta senhora está no céu porque Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores. Que ninguém tem mérito nenhum. E você acha que eu sou ousado? Observa como era a mãe desse pregador. Mas isso é algo sobre o que você se firma. Eu sempre digo isso, meu irmão. Jesus é a rocha. Se você se forma nele e você cai, ele é uma rocha tal que você só pode cair sobre ele e jamais as partes dele. Que rocha ele é. Mas também existe a ideia de convicção. Havia um homem chamado Ed Douglas. Ele já é falecido. Um homem muito piedoso. Um homem crente. E trabalhava com empilhadeira de feno. E ele tinha um companheiro que também trabalhava com empilhadeira de feno. Ed Douglas sempre era chamado para consertar a empilhadeira de seu amigo. E sem cobrar nada. Desligava a sua própria empilhadeira. Vinha e consertava aquela outra. Ele tinha uma convicção tal, um poder de convicção, uma força de fazer o que era correto. Foi somente mais uma tarde para ele. Então, eu percebo no Ed Douglas, esse homem se firmou em Cristo. Enquanto todos os outros fazem profissão de fé falsa, com grandes palavras. Mas esse homem se firmou em Cristo, e isso é tudo, meu irmão. Você sabia que existem milhares de cristãos atualmente que morrerão como mártires em diversas partes do mundo? Sabia disso? Porque eles permanecerão firmados sobre Cristo. E é estimado que pelo menos 15 milhões de homens e mulheres já perderam as suas vidas porque eles se posicionaram por Cristo. Desde a ressurreição do nosso Senhor, meu irmão. Alguns anos atrás, um rapaz cristão que congregava em uma igreja lá na África. Certo dia, os muçulmanos o arrancaram da igreja e o levaram para a calçada e disseram: negue a Cristo. E ele disse chorando: olha, eu não sou corajoso, eu estou apavorado, eu faço o que vocês me pedirem, não me matem, mas eu não posso negar a Cristo, aleluia. Amados, alguns caçadores na região dos Estados Unidos temem porventura acertar o intestino das suas caças e não o matarem, porque aquele animal vai ficar sangrando por mais de um dia e vai sofrer de uma forma que você não pode imaginar. Mas eu quero dizer para você, esse jovem foi estripado, deixado para morrer como um porco, um verme. Mas ele jamais negou a Cristo. Você
afirmar sobre o Evangelho de Jesus Cristo de forma que ele realmente é algo que é parte, parcela em um todo da sua vida. Irmãos, olha o que nós fizemos com o cristianismo. Será que nós não conseguimos ver isso? É um ciclo que acontece o tempo todo, e ele só é trazido para fora do ciclo através do avivamento e da reforma. É um ciclo, o cristianismo começa fervoroso e real, e eventualmente ele se torna um credo. Existem certas coisas que você deve acreditar, eventualmente, você é um cristão. Se você se batiza, é o que dizem. Se você se batiza, você é um cristão. Um recém-nascido. Você só é um cristão se você foi conformado ao Evangelho. Não é o seu batismo que te torna cristão, meu irmão. Há muitos batizados que estão envergonhando o nome de Cristo. Ah, porque uma vez da vida você fez uma oração. Não, mas ela não influencia nenhuma parte da sua vida, irmão. Contudo, muitos creem que estão salvos, porque existem alguns que se dizem pregadores e andam por aí dizendo que você está salvo, e no entanto, Cristo na verdade não significa nada para muitas pessoas, mas dizem que estão salvas. Mas então chega o avivamento e a reforma, as pessoas começam a perceber que quando a Bíblia diz, você precisa nascer de novo, e isso significa mais do que uma decisão. Significa que Deus desceu do céu e a sua vida foi transformada. Lembre-se do que ele diz, extremamente importante para a igreja de Gálatas. Ele disse, a circuncisão não é nada, e a incircuncisão não é nada. Gálatas 5:6. Todas as coisas religiosas que você faz, todas as coisas das quais você se gloria, não são absolutamente prova de que você é salvo. Só existe uma evidência de que você é salvo. Que alguém pode olhar para você e perceber que você é uma nova criatura. Porque você é uma pessoa diferente daquela que você era quando encontrou Jesus Cristo. Essa é a única evidência. Nós temos ouvido pessoas dizer aí, eu sei que eu sou uma nova criatura, não porque eu ajo como uma, mas porque eu orei, porque Jesus está no meu coração, porque eu fiz um retiro, porque eu oro em línguas, porque eu profetizo, porque eu canto no ministério. Não, isso não basta. Eu creio que sou uma nova criatura pela fé. Muitos dizem isso. É pela fé que eu creio que sou uma nova criatura. Isso é ridículo, meu irmão. Aleluia. Nós sabemos que temos fé, porque nós podemos ver que nós que somos novas criaturas. Amado, vamos falar a verdade. Eu poderia terminar esse programa agora e combinar para a gente ir em qualquer barzinho na cidade e ver que lá está cheio de pessoas que dizem que são salvas, que fazem orações todos os dias. Todos estão lá. E os seus corações estão simplesmente endurecidos pelos bares frios, cheios de lama. E você diz, Rodolfo, não julgue. Amado, não torça as escrituras. Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 1 Coríntios 13:5. Dizer que é cristão é pouco. Dizer que proclama pela fé é pouco. Tem que ter evidência. Procure evidências reais, meu amado. Você pode dizer o tempo todo que é um cristão. Você pode dizer que ninguém pode ver o teu coração e te julgar. E você pode dizer que lá dentro do seu coração você crê. Mas tudo isso é apenas aparência. Você sabe o que é o seu coração? É o verdadeiro centro do seu ser, o âmago da sua pessoa.
Ora, você vai me dizer que Jesus Cristo tem dado, tem todo o centro e o âmago do teu ser, mas isso não afeta a forma como você anda, fala, pensa, age. Não. Recebê-lo é aceitá-lo como Salvador e Senhor. Permanecer nele é um sinal de que o Espírito Santo verdadeiramente regenerou o teu coração e você realmente pertence a ele. Aleluia. Não é o que as pessoas estão dizendo por aí. A cura, o milagre, o Pentecoste, o fogo, aleluia, não tem nada disso. Se não receber, se não aceitar como Salvador e Senhor, o resto é teatro. Aleluia. Permaneça nele, e esse é o sinal de que o Espírito Santo verdadeiramente regenerou o teu coração. Agora veja isso. Paulo diz, pelo qual também sois salvos. Meu irmão, eu fico inquieto quando ouço pregadores dizendo: venha para Jesus, Ele consertará seu casamento. Venha para Jesus, Ele vai equilibrar as suas finanças. Venha Jesus, Ele vai curar o seu corpo. Venha Jesus, e você consegue seu carro, sua casa e tantas outras coisas mais. Meu irmão, desde quando a salvação foi tão desvalorizada, que ela não é mais suficiente para você fazer o homem vir para Jesus. Você fica usando subterfúgio dentro do presente, barganhando a graça de Deus. Venha para Jesus, Ele te salvará da ira do inferno. Venha para Jesus, Ele te salvará da ira de Deus, por toda a eternidade, aleluia. Será que realmente nós estamos insensíveis e embotados por coisas espirituais, que a saúde e um carro significam mais para nós do que uma eterna salvação do inferno, cujo tormento vai além da imaginação? O que você acha disso, meu irmão? Você que tem ouvido tantas pregações por aí. Vir para Jesus não é o suficiente, tem que ter alguma coisa a mais. Venha para Jesus, meu irmão, não porque Ele vai te salvar, mas porque Ele é digno. Quero te contar um caso de uma garota. Certa vez uma garota não conseguiria ter a certeza da salvação. E ela dizia: eu preciso saber se Ele me salvou. Eu preciso saber. E um homem de Deus olhou para ela e disse: você precisa se arrepender e crer nele e servi-lo, mesmo se ele te mandar para o inferno. E ela disse: o quê? E o homem respondeu: ele é digno. Ele é digno. Então a garota disse: eu farei isso. Eu vou me arrepender porque Ele é digno. Eu vou crer porque Ele é digno. E mesmo que Ele me mande para o inferno com o resto, eu levantarei as minhas mãos e direi: o juiz de toda a terra está certo. Nós só ouvimos isso na televisão, não é mesmo? Claro. Se alguém se arrepende e crê, Deus salvará. O convite é amplo e gracioso para todos aqueles que vêm a Ele. A garota se converteu. E Paulo prossegue e diz: pelo qual sois salvos. 1 Coríntios 15, 2. Amado, você não percebe que como um crente você deve ser capaz de concordar que se nesse segundo meu corpo for abatido, minha língua for arrancada da minha boca, minha esposa e meus filhos forem todos destruídos por um só golpe no acidente, meu corpo for envolvido e cercado de dores, eu ainda devo louvar a Ele, porque Ele derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Eu não preciso que Ele equilibre as minhas finanças.
Ele derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Você percebe porque qualquer outra motivação é simplesmente repugnante, meu irmão. Muitas pessoas seguem grandes enganadores. Elas querem prosperidade, e elas querem isso e aquilo, mais do que elas querem qualquer outra coisa em suas vidas, de maneira que esses enganadores não são nada do que o juízo de Deus sobre elas. E Paulo diz, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei. Olhe para isso, irmão. Ele diz, vocês são salvos, se. Quando foi a última vez que um pregador disse isso a você? Alguém vem à frente e diz, eu confiei em Cristo, você está salvo, se você reter a palavra. O oposto é lógico, você não é salvo se você não reter a palavra. Amados, eu creio na graça, mas você tem que entender o que as Escrituras realmente dizem. Mais uma vez nós pegamos uma doutrina maravilhosa e a reduzimos a algo que nos dá permissão para pecar e não crer. Ah, a graça de Deus me salva, eu vou pedir perdão, vou ser absolvido, eu vou fazer 5 orações repetitivas e eu já estou salvo, eu já estou liberto, eu já estou perdoado. Não retemos a palavra, pecamos e dizemos que confessamos, pecamos e dizemos que confessamos, reduzimos ao Evangelho a nada. O que Paulo está dizendo é isso, vocês são salvos se vocês se agarrarem a esse evangelho e continuarem a crescer nele. Mas se você não se agarra a esse evangelho e não continua crescendo nele, se você foi apenas uma decisão que você tomou, você não é salvo. Ele não está dizendo que você foi salvo e que você perdeu a sua salvação. Ele está dizendo que por não reter, você está provando que nunca foi salvo. Aleluias! Fala conosco, Senhor. Nunca, entendeu? Quando a Bíblia fala sobre apostasia e todas essas coisas, passagens que as igrejas normalmente nem comentam, não falam. Você já notou nisso? Já percebeu? Nunca falam sobre pessoas se apostatando e se perdendo para sempre. Por quê? Porque nós não entendemos e tão pouco pregamos sobre isso. Isso significa o seguinte, se uma pessoa fez a profissão de fé em Jesus Cristo, então ela faz a profissão de fé e começa a caminhar nos caminhos de Deus, e ela sai da vereda, e Deus a disciplina, e atrás de volta para o caminho, rapidamente, não é mesmo? Mas depois de 20 anos, aleluia, e ela vai 2 passos para frente, 1 passo para trás, 3 passos para frente, 4 passos para trás, 2 passos para frente, e ela está crescendo e lutando, exatamente como alguns de vocês estão fazendo. E quando você sai da vereda, você sabe que Deus vem correndo como um pai e disciplina você em amor e recoloca você no caminho. E quando você peca e faz coisas insensatas, Deus está ali, em cima de você, te chamando. Então bendito seja Deus. Isso é uma evidência de que você pertence a Ele. Mas existem muitos que fazem isso. Fazem sua profissão de fé, porque acreditam que somente falando já é o suficiente. Aceitam a Jesus Cristo como se fosse um talismã, mas depois de algum tempo se desviam. Não, elas não se desviaram, apenas mostraram quem realmente elas são. Começam a se rebelar, a beber, a cair na imoralidade, a fornicar e outras coisas mais. Amados, elas não se desviaram, elas estão perdidas. Então você fez uma profissão de fé, e depois você se afasta, fica longe. E Deus não disciplina você, e você pode viver pecando, e indo e pecando. É porque você está perdido. Você tem feito exatamente o que Ele disse aqui. Você não reteu. Isso não significa que você foi salvo e perdeu sua salvação. Isso significa que através da sua vida, você está provando que nunca foi salvo. Exatamente como na parábola do semeador. Mas existe algo ainda mais enganador. É quando uma pessoa faz uma profissão de fé,
E depois ela simplesmente adota o rótulo de cristão. E ela, aleluia, vai à igreja todo domingo, fielmente, e pode até fazer parte dos ensinamentos, mas fora dessa esfera, ela não tem nada de cristianismo. E o cristianismo não tem efeito nenhum na vida daquela pessoa. A palavra de Deus não significa nada. A oração não significa nada. Crescer na graça é apenas uma teoria para ela. Estes são o tipo de cristão perigoso, porque eles têm religião suficiente para matá-lo. E Paulo diz, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. 2 Coríntios 15, 2. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 Coríntios 15, 3. Meu Deus do céu. Paulo recebeu esse evangelho e ele está dizendo isso para as pessoas. Porque muitas pessoas estavam sempre atacando o seu apostolado. Eles não gostavam do que ele dizia. Então eles atacavam a sua pessoa. Eles não gostavam do que ele dizia, então o atacavam. Você não é um apóstolo verdadeiro. Você não andou com ele quando os outros andaram. E constantemente ele tinha que defender o seu apostolado. Mas ele disse, aleluia, olhe, esse evangelho que eu entreguei a vocês não foi feito pelo homem. Eu o recebi. E ele não recebeu de Pedro nem de João. Ele o recebeu diretamente de Jesus Cristo. Aleluia. Porém, Pedro e João lhe estenderam a destra da comunhão cristã. Aceitaram esse evangelho que ele recebeu diretamente do próprio Cristo. Aleluia. Porque ele recebeu o mesmo evangelho de Jesus Cristo que os outros receberam. Meu amado, o que eu quero é apresentar a você algo sobre o cristianismo. Por favor, meu irmão, presta atenção. Eu tenho amigos em outras denominações e até já preguei em algumas delas. Aleluia. Na verdade, nós não queremos dividir, mas preciso dizer algo. O que está acontecendo no cristianismo atualmente é algo aterrorizante. Porque qualquer um que diz eu creio em Jesus Cristo vai se sentir bem comigo. Mas presta atenção, irmão. Os mormons creem em Jesus. O problema é que ele não é o Filho de Deus nesta religião. As testemunhas de Jeová creem em Jesus. Mas o problema é que o Jesus deles é um ser criado. Mas esses, meus irmãos, não são os mais perigosos. Os mais perigosos, meu Deus do céu, são aqueles dentro das igrejas cristãs que estão mandando muita gente para o inferno. Veja este exemplo perfeito que eu vou te falar. Há pouco tempo atrás, em uma igreja cristã, um traficante bem conhecido morreu. Então eles providenciaram um funeral numa grande igreja cristã da cidade. E todo mundo estava lá. Até mesmo todos os traficantes também. Pessoas ali careciam de Cristo. E o pregador levantou e disse: uma ovelha desobediente foi para a casa do pai. Aquele homem conservador. Uma ovelha desobediente. Esta foi a pregação. Ele estava somente realizando a teologia e um evangelismo fraco. E foi isso que ele disse. Uma ovelha desobediente foi para a casa do Senhor. Quantos funerais você já assistiu? E alguém é chamado para dar uma palavra, e o que é que dito ali? Olha, está com Deus. Teve uma vida toda esfarrapada, toda destruída.
E aquele pregador, ao invés de professar, de alertar aqueles que ainda estão vivos, de dizer a verdade, de dizer a eles sobre a salvação em Jesus Cristo, muitos dizem assim: agora descansou, está com Deus. Quer dizer que a ideia de juízo de Deus foi exterminada na hora que a pessoa faleceu. E é esta a ideia que nós passamos para os ouvintes, para consolar as pessoas. E dizemos: não, foi vontade do Senhor. A pessoa bebeu a noite inteira, bateu o carro, morreu. Alguém vai consolar a família e diz assim: é vontade do Senhor. E perde uma oportunidade de alertar aqueles que ficaram amados. Essa alma não aceitou a Jesus, mas você está vivo e pode. E todos os dias nós vemos isso em muitas denominações cristãs. E no final, ainda dizemos: louvado seja Deus. Eu sei que essa ovelha desobediente, olha só o que o pregador vai dizer. Eu sei que essa ovelha desobediente fez uma porção de coisas erradas. Irmão, quando esse jovem tinha 9 anos de idade, alguém disse para ele: pede para Jesus entrar no teu coração. E ele fez essa oração e disseram a ele: não, você já ora em línguas. Não, você já foi batizado. Não, você já canta na igreja. Não, você já faz leitura. Não, você é uma boa pessoa. Não, você... E aquela pessoa entendeu que estava salvo. Não cresceu, não perseverou, se tornou um traficante, foi morto. Provavelmente perdeu a sua salvação. E todos os dias nós estamos falando esse evangelho fraco, dizendo para as pessoas: continuem assim. Não tem problema nenhum. Meu Deus. E toda aquela multidão que estava naquele funeral, de motociclistas, amigos daquele traficante, de gangue, e até pessoas drogadas, saiu daquela igreja dizendo: bem, eu também quando tinha 9 anos, pedi para Jesus entrar no meu coração, então eu já estou salvo. O dia que eu morrer eu já estou salvo. Aquele líder cristão, por não falar a verdade, mandou mais pessoas para o inferno do que muitas testemunhas de Jeová fizeram naquela cidade, naquele ano. Nós estamos transformando o Evangelho de Jesus Cristo num credo, e num credo fraco. Amado, eu não estaria fazendo todas essas coisas se isso não fosse verdade. E se isso não é verdade, vamos simplesmente continuar a nossa vida, pescando, fazendo churrasquinho, indo bater a nossa bolinha no final de semana, vamos levar a nossa vida, vamos fazer o que a gente quer. Se esse evangelho não é verdade, não vamos perder tempo com ele, mas se ele é verdade, se realmente é verdade, será que nós deveríamos estar calmos nesse momento? Não deveríamos ter lágrimas? Não deveríamos estar irados? Não deveríamos estar gritando? Como você abordaria a questão se você visse uma criancinha brincando na via férrea e o trem estivesse chegando? Como? Qual seria a sua reação, meu irmão? Já pensou nisso? Será que você calmamente enviaria uma carta para ela? Lógico que não. Você sairia correndo, gritando e arrancaria aquela criança dos trilhos. Mas é isso que está acontecendo. Almas estão no trilho do trem. E o trem está vindo. E ninguém vai lá. E ninguém avisa. E ninguém dá alerta. Simplesmente deixa até que o trem venha. Mate aquelas crianças. Estraçalhe aquelas crianças. Porque, gente, é isso que está acontecendo com as almas das pessoas. Lembra do início dessa pregação onde eu disse: não há pregadores, estamos com falta de pregadores? É isso. As pregações não têm atingido, as pessoas não têm despertado. As pessoas estão ouvindo pregações e estão entrando por uma orelha e saindo pela outra, porque não tem unção, não tem oração, não tem conversão, não tem entrega, não tem nada. É só palavras e é cansativo.
É isso que está acontecendo. O trem está vindo, a criança está na linha férrea e nós não estamos sabendo gritar. Ela não está ouvindo. Meu irmão, ou isso é verdade ou não é. Ou o evangelho é verdade ou não é. Ou Cristo é Deus ou não é, entende? Esse meio termo está matando as pessoas. Só para finalizar, irmão. E Paulo vai dizer: eu apresento o evangelho a vocês e ele está envolvido por dois pilares. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Entre eles, ele fala do sepultamento, porque o sepultamento foi tão importante somente nisso. O sepultamento é um testemunho do fato de que ele morreu. E ele é uma validação da sua ressurreição, porque somente homens mortos podem ser ressuscitados. Esse é o papel do sepulcro. Ele teve que morrer. Mas ele teve que morrer levando os pecados do seu povo. E se tornando maldito de Deus. E ele teve que morrer sob o mais santo e furioso ódio do seu pai contra o mal. Nós acreditamos que os judeus mataram Jesus. Outros dizem que são os religiosos. Mas quem matou Jesus? Outros dizem: foi eu. Foi você, foi nós. Não. Foi Deus que matou Jesus. O quê? O que você está falando, Rodolfo? Mas foi Deus que matou Jesus. Por quê? Porque ele deveria ter matado eu. Ele deveria ter matado você. Entendeu agora? Alguém tem que morrer. E tem que morrer debaixo da força total do desagrado de Deus contra o pecado. E de acordo com o plano de Deus, ele foi para aquele madeiro. E nosso pecado foi totalmente colocado sobre Cristo. E agradou a Deus, o Pai, esmagá-lo. Aleluia. Deus deveria ter esmagado você e eu sobre o poder total da sua ira, a fim de que a sua justiça fosse satisfeita. Mas ele ficou no seu lugar e foi esmagado no seu lugar. E ele ressuscitou dentre os mortos no seu lugar. E agora Deus ordena que você faça uma coisa, meu irmão. Se arrependa e acredita. Irmão, isso é um assunto muito sério. Não é sobre você ter a sua melhor vida agora. Sua casa, seu carro, sua roupa maravilhosa, não. É sobre ser salvo, porque a hora está chegando. Aleluias. Quando os grandes comandantes desse mundo vão gritar e implorar que as montanhas sejam arrancadas das suas bases, com o pleno poder do seu peso infinito, caindo sobre as suas cabeças só para escondê-los. Para escondê-los de Jesus, o Cristo. E quantas vezes dizemos essas palavras e pessoas bocejam, e pessoas dormem, e fazem pouco caso. Mas ele virá. Jesus Cristo virá. Irmão, houve um dia na história em que Jesus Cristo se humilhou diante de todos os homens. Aleluia. Aleluia. Mas presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Haverá um dia em que todos os homens vão se ajoelhar diante dele. As placas de igreja serão jogadas fora. As heresias do catolicismo romano serão desmascaradas. E todo joelho se dobrará diante daquele que é o único. Sempre foi, sempre será. O único. Sem intermediário nenhum. Sem heresia nenhuma. Sem placa de igreja nenhuma. Guarde isso que eu estou te dizendo, meu irmão. Ele está voltando. Ele está retornando. Ele está para chegar. Hoje é o dia. Por que
que deixar para amanhã, se o amanhã ainda não existe? Como é que você vai deixar a sua salvação para amanhã, se o amanhã não existe? Que certeza você tem no amanhã? Você só tem certeza do ontem e do agora. Mas do amanhã não, porque o amanhã não existe. Por que deixar a sua salvação para amanhã? Diante do que eu relatei para você hoje. Eu quero te dizer mais uma coisa antes de terminar. Aleluias! Hoje, você é a criança que está na linha de trem. E esta passagem eu estou dizendo para você, saia daí, senão você vai morrer. Esta palavra de Deus é o grito do Senhor Jesus, é o grito do Espírito Santo dizendo para você, saia da linha do trem, porque o trem está vindo. Meu Deus. Aleluias. Que o grande Deus te abençoe, meu amado, e te guarde. No nome de Jesus, para todo sempre. Amém.